Bom, gente, então, a pedido da Elisângela, lá do Departamento de Atenção, ela falou para eu conversar um pouquinho com vocês sobre a parte de Estatuto do Idoso, tá? Então, eu vou trazer algumas discussões até essas semanas que passaram ali na semana, deixa eu ver lá, a gente está em finalzinho de abril, acho que foi comecinho de abril, finalzinho de março lá, eu fiz uma fala junto aos agentes comunitários de saúde, e ano passado também a gente fez uma fala no final do ano, né, para a equipe, né, dos profissionais, enfim. Mas isso é uma das demandas, né, que são solicitadas ali para que a gente sempre tenha esses momentos de discussão relacionados às políticas do idoso, tá bom? Então, eu vou fazer algumas discussões aqui e eu queria que vocês colocassem, por gentileza, ali no chat o nome completo de vocês para eu poder passar depois também para Elisângela tudo certinho, tá? Para, né, a gente poder deixar registrado ali também quem participou, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, vou pedir para que vocês me avisem se deu certo, tá? Tá aparecendo para vocês? Sim, Sim? Então tá ótimo, muito obrigada. Bom, pessoal, então a temática é relacionada ao Estatuto do Idoso, tá? O Estatuto do Idoso, ele já é uma política bastante antiga, né? No sentido de, né? Pensando aí na quantidade de tempo que nós temos falado sobre o idoso. Deixa eu ver aqui, só que eu vou precisar em alguns momentos fechar para poder deixar o pessoal entrar. Aqui. Voltou a apresentação ali para vocês? sim, voltou. Então tá perfeito. Para quem entrou agora, eu vou pedir, por gentileza, que coloque o nome ali no chat, tá? Só para eu poder pegar e fazer a lista de presença depois para passar, tá bom? Então, assim, pessoal, o Estatuto do Idoso, como eu falei, ele já é, né, razoavelmente antigo ali, né? Então, ele foi instituído pela Lei 10.741, em 1º de outubro de 2003. O Estatuto, ele demorou, né, para ser publicado, para ser aprovado, então foram 7 anos em tramitação para que houvesse realmente o lançamento desse estatuto, e nós estamos tendo algumas, como é que eu posso falar isso para vocês? Tem sido renovado alguns itens dele para atender a demanda que nós temos hoje aí relacionados ao processo de envelhecimento, tá? O Estatuto do Idoso, então, ele é super fácil de ter acesso, né? Se vocês colocarem ali no Google o Estatuto do Idoso, ele já vai aparecer para vocês, e vocês vão ver que ele, né, traz uma série de informações divididas ali em disposições preliminares, direitos fundamentais, as medidas de proteção, a política de atendimento ao idoso, o acesso à justiça, itens sobre os crimes, disposições finais e transitórias. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre as disposições preliminares e os direitos fundamentais. E ainda assim, vão ser mais focados para a área da saúde, porque quando vocês forem fazer a leitura, em algum momento, do Estatuto do Idoso, vocês vão ver que ele, dentro desses direitos fundamentais, ele entra toda a parte não só da Secretaria de Saúde, mas tudo aquilo que demanda de outras secretarias, como esporte e lazer, assistência social, a parte de habitação, né? Todas essas outras vertentes que acabam sim entrelaçando com a saúde, mas que seriam mais de foco para outros profissionais, tá? Então, aqui eu vou trabalhar esses dois, né? Disposições preliminares e direitos fundamentais focados na saúde. E os demais eu deixo para que em outro momento a gente possa fazer discussões, porque vão ser mais relacionados quando o idoso já sofreu algum tipo de violação de direito. Então, tem a questão da medida de proteção, vai ter a questão também de como fazer a parte toda a parte
Aqui. Toda a parte, então, de quando acontece já essa violação e o que tem de penalidades, né? Para aquele que foi o causador, enfim, dessa parte dos crimes ali, tá bom? Então, a gente vai focar um pouquinho nessas questões mais relacionadas à saúde, em outro momento, fazendo uma discussão mais profunda quando há realmente uma violação de direitos ali, tratando mais dessas questões de crimes, da parte mais da protetiva ali do idoso, tá? Então, uma das coisas que eu sempre trago quando a gente vai falar sobre política, sobre a saúde do idoso, é que já o Estatuto ele traz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, por que eu sempre trago essa questão para a gente começar as nossas discussões? Porque muitas vezes o que acontece é que situações complexas na saúde do idoso, vem aquela pergunta, mas de quem que é a obrigação, né? A obrigação será que da saúde, da unidade de saúde, né? Às vezes a unidade de saúde fica jogando a questão que não, realmente é a questão da família. Então, pensando no estatuto, na política da saúde do idoso, a primeira instância para que consiga, então, né, promover a saúde, promover toda a questão social e de bem-estar é da família. Quando acontece da família não ter essa condição ou esse idoso não conter família para poder realizar, aí sim ele vem para a questão da comunidade, da sociedade e, por fim, o poder público. Tá? Então, tanto que vocês vão ver que nos casos em que o idoso é interditado, é nessa sequência que acontecem também é a pessoa que vai tomar como responsabilidade as decisões relacionadas à saúde do idoso, tá? Então, primeira instância, sempre a família. E em todos os momentos em que houver qualquer tipo de situação que envolva a saúde do idoso, vai ser tentado a manutenção desse idoso inserido na família, né, na comunidade, para daí depois pensar em outras alternativas caso esse idoso não consiga permanecer, né, vivendo dentro do seio familiar, tá? Eu vou pedir para que vocês também, se quiserem ir escrevendo alguma pergunta, algum comentário, deixem no chat, que daí, finalizando aqui, eu posso fazer a leitura lá também, tá bom? Bom, e aí ainda nas disposições preliminares, houveram algumas alterações relacionadas à garantia de prioridade, né? Então, o que o Estatuto trouxe, né? O que ele tem trazido para nós? Então, que o atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população, esse idoso vai precisar ter preferência, né? Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada à proteção do idoso, viabilização de formas de alternativa de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações, priorização do atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, exceto nos casos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, a capacitação e reciclagem dos recursos humanos na área de geriatria e geronto, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações sobre esses aspectos biopsicossociais, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social, e prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, né? Então, alguns desses itens, eles acabaram sendo mais novos, né? E outros já existiam ali desde do seu lançamento em 2003. Mas são várias situações aqui nas disposições preliminares que a gente já sofre na atenção primária, né? Então, desde essa questão da capacitação, da reciclagem, tudo isso ainda estamos em processo, né, de crescimento quando se pensa ali na saúde do idoso. Priorizar o atendimento, né, na própria família em detrimento do atendimento asilar. Também são situações bastante complexas
que muitas vezes, como eu falei, não tem aquela estrutura familiar, e aí pensa-se já de primeiro momento atendimento asilar, e às vezes não é a melhor opção, né? Então, existem várias situações ali que o Estatuto traz, e que eu sempre digo, é um desafio, porque embora, né, se nós formos pensar já quase 20 anos, né, de publicação do Estatuto do Idoso, vocês vão perceber que tem várias coisas que nós, inclusive, não conseguimos ainda colocar em prática. Então, desde 2005, quando eu comecei a focar mais na saúde do idoso, eu já escutava isso, que não, na saúde do idoso não era tanto a questão de criação de políticas, de desenvolvimento de políticas. A política nacional, o Estatuto do Idoso, ele é muito bem escrito, ele tem um bom direcionamento. O grande desafio é conseguir colocar em prática tudo isso. Então, vocês vão perceber que tem várias coisas que, inclusive, nós temos bastante dificuldades por conta de não só municipal, mas toda uma estruturação estadual, federal, no qual ainda estamos nos preparando para esse processo todo de envelhecimento. E em outros países isso já acontece de uma maneira mais rápida, então por isso que também nós sentimos aí muitas vezes dificuldades, né, quando se pensa aí nesses recursos, tá? Teve bastante gente que chegou agora há pouquinho, pessoal. Estou pedindo para colocar lá no chat o nome completo para eu colocar para constar na lista de presença, tá bom? Então, para começar aqui, ó, pessoal, eu queria trazer para vocês, então, como eu comentei, vamos focar na nossa saúde, né, no que compete à saúde. Nós temos ali, então, no capítulo 4º, né, do direito à saúde, o primeiro item, então, é a prevenção e a manutenção da saúde do idoso, né? Então, como que a gente vai efetivar? Tá? Então, vamos pensar ali, ó, para que a gente consiga efetivar, precisa assegurar uma atenção integral à saúde do idoso, por intermédio, né, do SUS, garantindo acesso universal e igualitário, né, no sentido de prevenção, promoção, proteção e recuperação, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente o idoso. Então, toda a parte realmente que é vinculada à atenção primária, vocês vão perceber ali que muitas das coisas são passíveis ali de serem realizados também na atenção primária, tá? Um minutinho. Então, olha ali, ó. O primeiro item é o cadastramento da população idosa em base territorial. Então, já em alguns momentos, deixa eu pensar, talvez lá em 2014, mais ou menos, começou a ter um fluxo muito maior nesse sentido de identificação da população, né? Então, até o Estado, ele iniciou esse processo da estratificação para avaliação do idoso robusto, pré-frágil e frágil. Então, tudo isso também vem ao encontro no sentido de priorização de atendimentos, né? Enfim, mas a parte do cadastro é um dos primeiros itens no quesito prevenção, tá? O item 2, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Então, esse também é um item que nós percebemos uma grande importância, porque o idoso, ele é extremamente complexo. Ele é um dos indivíduos mais complexos de serem atendidos quando a gente pensa em saúde. E o atendimento especializado, ele é extremamente importante para que haja, então, a identificação de diversos problemas e nesse sentido de plano de cuidados, encaminhamentos, né, contrarreferência, para que haja esse suporte todo ali para a atenção primária. O 3, unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e geronto, né, também é o encontro do 2. O 4, atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público nos meios urbano e rural. Então, essa parte também do atendimento domiciliar, o município ele tem ganhado, né, com o serviço de atendimento domiciliar, então foi publicada a portaria, né, e isso também vai ser um dos grandes avanços que vão ter aqui no município. Em outros municípios já acontecem, e o que nós escutamos são sempre retornos bem positivos nesse quesito do atendimento domiciliar, desde, né, situações ali mais leves até as mais complexas, como se fosse realmente uma internação. Então, é bem importante esse ganho que aqui no município nós tivemos também, tá? A reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo à saúde.
Aí aqui entra também a questão do matriciamento, né? Como é importante também que haja tanto esse atendimento especializado, mas que ele tenha esse vínculo com a atenção primária para que haja essa troca realmente de orientações, né? Esse plano de cuidados para que ele consiga ser seguido e seja implantado ali junto a toda a equipe, tá? Ainda no capítulo 4 ali, ó, nós temos que incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Tá? É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Então, aqui também vocês devem sentir, né, se algum de vocês faz uso de plano de saúde, que, embora esteja escrito no Estatuto do Idoso, quando você vai fazer um orçamento para um plano de saúde, por exemplo, de uma criança ou mesmo de um adolescente e de um idoso, é extremamente diferente o valor a ser pago numa mensalidade. Então, aqui no Estatuto ele traz essa que é vedada a discriminação, mas não é o que nós percebemos na prática, tá? Então, existe toda também uma situação ali que gera discussões relacionadas a essa diferenciação de valores, né? Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Então, toda aquela questão da estratificação do idoso era justamente para que esses idosos eles tivessem um acesso diferenciado, né, e um atendimento também de modo diferenciado do que um idoso robusto. Tá? É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência, ou quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído. Então, naquele caso que o idoso estiver extremamente dependente, que não puder comparecer ao local, o estatuto também garante que ele pode ter essas duas opções, né? As provas de vida, enfim, quando há necessidade que haja comprovação que esse idoso permanece naquela condição, tá? O sexto ali é assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica, né, do INSS, pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde. Para expedição do laudo de saúde, necessário o exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. Então, isso também ele cabe bem, né, a questão mais né, da perícia, enfim, que também é assegurado ao idoso esse atendimento domiciliar. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência essencial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Então, isso também eu participei um pouquinho quando estava sendo instituído a questão da preferência no atendimento, né? E aí ali a gente percebeu que como está acontecendo essa questão da longevidade, dentro ainda da categoria dos idosos já existem outras preferências. Então, no estatuto também houve essa alteração que esses pacientes de 80 anos ou mais, eles vão ter preferência, né, ainda sobre os demais idosos. E se houver uma quantidade maior de anos vividos, com certeza esse número ainda vai acabar aumentando, né, essa faixa etária vai acabar sendo aumentada ali, tá? No artigo 16, ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Aí eles trazem no estatuto que o parágrafo único, né? Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder a autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Então, é um direito do idoso, né, para que ele tenha esse acompanhante, mas ainda assim existe uma certa flexibilidade caso, né, é um direito. Caso não haja essa possibilidade, a equipe de saúde pode justificar isso por escrito também, tá bom? Mas é importante garantir justamente por várias situações da saúde do idoso. Esse idoso, às vezes, pode ter algum comprometimento cognitivo, ou até mesmo no momento da internação hospitalar apresentar delírio.
E isso faz com que esse idoso tenha um comprometimento, né, no recebimento de orientações, no entendimento do que está sendo, né, o que está acontecendo dentro desse processo de internação. Então, é muito importante que haja esse acompanhante junto com ele. E de preferência, se for aquele cuidador principal, que é a pessoa que está acostumada já a fazer o acompanhamento do idoso e sabe fazer, né, trazer informações fidedignas relacionadas a medicamentos, exames, né, problemas de saúde. Então, é muito importante que seja, muitas vezes, esse familiar ali, um cuidador principal do idoso. No artigo 17, ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita por quem? Pelo curador, quando o idoso for interditado. Então, vão ter ocasiões em que o idoso perde a condição cognitiva, né, ele não apresenta condição cognitiva e o curador acaba tomando, né, as decisões por esse idoso. Quando não houver o curador, pelos familiares, quando o idoso não tiver, então, né, o curador, ou este não puder ser contactado em tempo hábil, pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar, e pelo próprio médico, quando não houver o curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público, tá? Então, aqui também eu gostaria de trazer para vocês que uma das coisas que acontecem bastante quando a gente pensa na saúde do idoso é até que ponto eu posso permitir que ele tome as decisões relacionadas à sua própria saúde, tá? Então, sempre que o idoso tiver condições cognitivas, tiver autonomia, né, e independência para tomar suas decisões, para gerir a sua própria vida, é muito importante que seja atendido ao desejo dele. E aí que entram situações complexas, né? Como, por exemplo, alguns casos que a gente acabava atendendo bastante. Existem alguns idosos que vivem em locais insalubres, que culturalmente, né, a gente teve atendimento de idosos que já era cultural, não ter aquela condição de higiene adequada, ou não ter uma alimentação adequada, ou mesmo viver em alguns tipos de riscos que nós, enquanto saúde, consideramos não ser adequados para ter uma qualidade de vida. Quando você vai fazer uma avaliação especializada no idoso e identifica que ele tem condição cognitiva, infelizmente nós não conseguimos, né, fazer muito além da orientação. Então, por mais que ainda assim haja alguns tipos de riscos, muitas vezes você vai precisar respeitar a tomada de decisão desse idoso, assim como em questões de saúde. Então, quando a gente pensa, né, e traz alguns casos para discutir, existem aqueles idosos que não tomam medicação adequadamente, ou que não fazem, né, não cuidam, por exemplo, de um ferimento adequadamente, mas tem condição cognitiva preservada. É por uma escolha dele não realizar esse cuidado consigo mesmo. Nós não podemos obrigar esse idoso, ou mesmo, né, não existe muito por onde correr ali, caso esse idoso tenha condição cognitiva. É muito de orientação, realmente, de sensibilização, conscientização, para que haja uma mudança. E a parceria, claro, quando houver, com a família, com a comunidade, né, para que haja, então, uma possibilidade de alteração ali em relação a esse cuidado. Agora, quando o idoso é interditado, daí a situação já acaba ficando diferente. Mas não é um processo fácil e não é a primeira instância ali de opção. Você vai realmente procurar saber bem a questão cognitiva e preservar para que ele realmente tenha a independência e a autonomia para cuidar realmente da sua vida. Mas em algumas situações esse idoso não vai ter. E aí tem essas opções ali conforme o Estatuto do Idoso já direciona para que ele não fique também desassistido com relação às tomadas de decisão quanto à sua saúde, tá? Ainda quanto ao direito à saúde, no artigo 18, as instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais
assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Então, todas as instituições que se propõem ao atendimento às necessidades, eles precisam, então, né, desenvolver toda essa parte de treinamento, capacitação, para que as pessoas tenham toda essa a condição para prestar todo o cuidado à família e ao idoso. Ainda quanto ao direito à saúde, nós temos no artigo 19 que os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objetos de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: então, à autoridade policial, ao Ministério Público, ao Conselho Municipal do Idoso, ao Conselho Estadual e ao Conselho Nacional do Idoso. Então, eu pude ter a oportunidade de participar em alguns momentos do Conselho Municipal aqui do Idoso, e chegavam realmente algumas denúncias relacionadas à violação do direito. E é realizado toda a discussão, né? São feitos ofícios, enfim, para que haja questionando, né? Toda a parte do que foi feito para que esse idoso pudesse ser melhor assistido, tá? Então, quando acontece qualquer tipo de violência contra o idoso, é importante notificar para que sejam tomadas as providências, né, o mais rápido possível, de modo que não seja recorrente ou que acabe acontecendo ali uma tragédia, né, muitas vezes acabando em óbito ali do idoso. E aí, para os efeitos dessa lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Então, aqui é muito importante também salientar os vários tipos de violência contra o idoso. Muitas vezes é durante o atendimento, tanto na atenção primária, secundária, terciária, que percebe-se ali algum sinal de que possa estar acontecendo alguma violência, seja ela física, psicológica, social, né, e que é muito importante que seja notificado, porque muitas vezes acaba de um tipo de violência mais psicológica ali, acaba vindo para uma física e acaba levando esse idoso a óbito ou alguma sequela grave ali. Então, é muito importante que seja realizado o mais rápido possível essa notificação compulsória e a denúncia, né, contra a violência ali do idoso. Então, eu trouxe para vocês também, além da questão do que compete especificamente à saúde, alguns relacionados a outras secretarias, né? Então, uma pincelada bem rápida, porque são vários itens, né? Mas tem alguns que, inclusive, nós da área da saúde podemos indicar para que esse idoso, caso ele não conheça, né, esse direito adquirido ali, para que ele faça, né, para que ele procure realmente e crie essa oportunidade, principalmente relacionada à socialização, né? Então, em alguns momentos a gente já conversou e eu sempre digo que quando a gente pensa na saúde do idoso, o primeiro item que a gente tem que focar e que tem que tomar conhecimento mesmo e promover é a socialização, tá? Então, para que vocês saibam, ó, compete então da educação, cultura, esporte e lazer, né, no capítulo 5, o artigo 21, ele traz que o poder público tem que criar oportunidades de acesso ao idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a eles destinados. Então, toda a parte de universidades da terceira idade, eles acabam sendo criados até para atender essa demanda de política. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria, tá? Então, aqui também eu trouxe, em outras capacitações que foram realizadas há pouco tempo, que no ano passado houve o Ministério da Saúde, ele lançou, junto à Organização Mundial da Saúde, um material que indica que nós estamos vivendo a década do envelhecimento ativo. Então, os próximos 10 anos ali é para focar realmente nessa questão do envelhecimento ativo e no combate à discriminação, ao preconceito contra o idoso. Então, vão ser vários movimentos que vão acontecer
relacionados a isso, porque apesar de falarmos tanto, ainda existem muitas ações preconceituosas, seja ela interpessoal, seja ela institucional, ou mesmo o próprio idoso tem preconceito contra, né, a sua própria categoria. Então, a gente sempre traz essa situação de que o envelhecimento ele não é ainda algo bem aceito, não é algo que as pessoas olhem e né, sintam-se como privilegiadas de estar, né, vivenciando aquele momento, porque ainda existe muita coisa preconceituosa, muito estereótipo, preconceitos de que esse idoso sempre vai estar em declínio funcional ou em processos negativos relacionados à velhice. Vinculados a doenças, então ainda são coisas a se combater, embora nós estejamos em 2022 e sejam assuntos já falados há muito tempo, nós ainda percebemos que existe muita situação aí relacionada a preconceito contra o idoso, tá? O artigo 23, a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Então, isso a gente já percebe bastante acontecer, né? Então, quando vocês vão para algum local em que seja relacionada a aspectos culturais e de lazer, e se vocês têm a oportunidade de ir com algum idoso, vocês vão ver que realmente tem o desconto de 50%, shows, tem locais específicos ali também, para deficientes também a gente percebe que já existe ali também toda essa parte da inclusão para que eles possam participar dessas atividades culturais, tá? Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos com finalidade informativa, educativa, artística e cultural e ao público sobre o processo de envelhecimento. Então, os meios de comunicação, nós entendemos as mídias, né? Todas as rádio que tenha essa finalidade informativa. Então, são coisas que o próprio Estatuto já diz que são meios que podem promover mais essa questão de combate ali também ao preconceito. Com relação à profissionalização e ao trabalho, no capítulo 6, eu trouxe aqui para vocês o artigo 28, que eu considero bastante importante também a gente trazer para discussão. O poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas, né? Preparação dos trabalhadores para aposentadoria com antecedência mínima de 1 ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais conforme seus interesses e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania. Por que isso é bastante importante, né? Então, isso é uma coisa que nós, né, da gerontologia, a gente discute bastante. A aposentadoria, ele acaba sendo um marco na vida do idoso. E em alguns momentos, essa passagem daquele momento de trabalho remunerado para aquele, né, momento de você não ter mais aquela rotina de trabalho conforme você tinha, pode trazer alguns prejuízos à saúde do idoso no que diz respeito à depressão, à perda de interesse, à falta de motivação. Então, por isso que o próprio Estatuto traz que é muito importante que esses trabalhadores que vão, né, entrar nesse processo da aposentadoria, que eles já comecem a se programar 1 ano antes, e comece a projetar quais são os desafios, quais são quais são os propósitos, os objetivos após esse processo da aposentadoria. Porque para que eles continuem sendo participativos socialmente, né? Não necessariamente vinculados à questão monetária, né? Mas que eles vinculem-se a atividades sociais, de modo que não fiquem somente em casa, muitas vezes fazendo atividades que não lhes traga prazer, que não lhes traga motivação realmente para continuar tendo uma boa qualidade de vida. Então, é muito importante que vocês saibam, né, que o poder público tem essa responsabilidade de estimular esses programas também e preparar os trabalhadores que vão entrar ali nesse processo de aposentadoria.
Aí, com relação à habitação, no artigo 37, o idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, casalar, abandono ou carência dos recursos financeiros próprios ou da família. Então, eu trouxe essa questão também da habitação, dentre tudo que eles falam ali, porque também é algo que nós vivenciamos hoje em dia, que é a institucionalização do idoso. Então, a institucionalização do idoso nem sempre precisa ser relacionada também o idoso vai ficar institucionalizado porque ele é dependente, né? Então, isso nós temos visto que em outros países a institucionalização ela pode até ser da vontade do próprio idoso. Então, que essas instituições elas estão sendo preparadas, né, e nós estamos vendo uma crescente nisso, numa modalidade de moradia relacionada a lazer, a cultura, então que faz com que ela seja atrativa para aquele idoso que muitas vezes não constituiu família e que precisaria ter um contexto social para viver. Então, hoje ainda nós temos, né, pensando aqui nível de Brasil, uma grande parcela que vai para a instituição de longa permanência, mais por conta da dependência de saúde dele. Mas em outros locais nós já percebemos que é uma possibilidade realmente desse idoso se manter em local social, né, em um local de modo seguro e com qualidade ali de vida também para que ele possa viver essa etapa da velhice. Com relação ao transporte também, os idosos eles têm direito, né, à gratuidade de transporte coletivo após 65 anos, né, em meio urbano, semi-urbano, exceto nos serviços seletivos especiais, né. Para o acesso à gratuidade, ele apresenta um documento pessoal, né, que prova lá a idade desse idoso. É assegurada a reserva também, né, para os idosos nos termos de lei, de 5% das vagas, por exemplo, de estacionamento. Outra coisa que vocês devem ter percebido, né, nas unidades também, né, os locais ali precisam estar escrito que são assegurados para aquele idoso ali, então é bem importante também esse ganho e essa fiscalização, né, que a vaga seja somente para o idoso ali. E aí, das entidades de atendimento ao idoso, né, nós temos aqui que as entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência, eles têm como princípio a preservação dos vínculos familiares, um atendimento personalizado e em pequenos grupos, manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior, participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno e externo, observância dos direitos e garantia dos idosos, preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Então, eu trouxe aqui também para vocês porque realmente são princípios, né, que regem ali no momento em que vai se falar das longas permanências, além do Estatuto do Idoso, existe a RDC 283, que também traz toda essa parte de instituição de longa permanência. Então, é bem importante que vocês saibam que também consta lá no Estatuto do Idoso essa orientação para que as instituições sigam esses princípios. Então, como eu trouxe para vocês ali, pessoal, são grandes desafios, né, quando a gente pensa no Estatuto do Idoso. Eu falei para vocês ali também que o Estatuto eu trouxe parte dele, é só pequenas partes, mas que eu acho que é importante nós começarmos a fazer as discussões, né, e em outros momentos pegar temáticas mais específicas, tá? Porque realmente a população idosa tem crescido e nós vamos ter problemas cada vez mais difíceis de serem resolvidos se não houver uma estruturação a nível de saúde, a questão da assistência social, de outras secretarias, porque a situação do idoso ela é mais complexa, né? Quando a gente pensa aí conforme nós vamos envelhecendo, tá? Alguém tem alguma pergunta? Deu para entender, pessoal? Deixa eu ver aqui, o pessoal foi colocando o nome. Quem ainda não colocou o nome aqui, eu vou pedir para que vocês
coloquem, por gentileza. Todo mundo colocou o nome aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Isso, vou pedir para ir colocando, porque aí é aqui que eu vou fazer toda a parte da lista de presença, tá? Certo? Bom, pessoal, então acho que era isso para a gente conversar hoje, tá? Ela vai ficar gravado ali para a gente poder em algum outro momento, né? Se o pessoal não conseguiu assistir hoje, daí fica gravado ali para outros momentos, tá bom? Agradeço a vocês estarem aqui, né, nesse momento aqui, infelizmente ainda online, mas acho que nos próximos a gente já consegue voltar ao presencial, tá? E eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, alguma situação que queiram conversar no particular daí, tá bom? Certo, pessoal? Obrigada, então, e eu vou terminar de fazer aqui a lista, então, tá? Uma boa tarde para vocês.